Olá, pessoal. Retornamos então para dar continuidade à nossa aula número 8, classificação das obrigações quanto aos elementos constitutivos, e estamos falando aqui das obrigações objetivamente múltiplas, falamos das obrigações cumulativas, depois entramos no estudo das obrigações alternativas. Lembrando que nosso Código Civil ele não trata especificamente das obrigações cumulativas, até porque como nós temos várias prestações e todas elas são devidas, é só a gente analisar a natureza de cada prestação, se a prestação de dar coisa certa, coisa incerta, fazer ou não fazer, e aí saber que o devedor está obrigado a cumprir todas essas prestações para se liberar do vínculo obrigacional. Já com relação às obrigações alternativas, nós temos várias prestações devidas, né, pelo devedor, porém ele se desobriga, né, cumprindo apenas uma dessas prestações. Então, por isso que nós chamamos de obrigações alternativas. Essa sim tem previsão no nosso Código Civil, né, nos artigos 252 em diante. Então, nós tratamos na primeira parte da aula a respeito dessa introdução, falamos também das principais características das obrigações alternativas, e agora então nós vamos entrar para falar a respeito da impossibilidade no cumprimento das prestações, que é uma parte bastante importante do estudo das obrigações alternativas. Eu separei aqui alguns parâmetros para que a gente possa analisar, então, o teor dos artigos 253 a 256, que são os que tratam justamente desse não cumprimento, né, de uma ou de todas as prestações que estão ali vinculadas na obrigação alternativa. Então, o que a gente deve analisar, né, nesses artigos? Primeiro, se a impossibilidade é uma impossibilidade originária ou superveniente, ou seja, se desde o nascimento da obrigação aquela prestação já era impossível de ser cumprida, ou se essa impossibilidade surgiu após a celebração da obrigação. Então, é algo que deve ser analisado. Também precisamos analisar se houve culpa ou não do devedor ou do credor em relação a essa impossibilidade, porque isso vai trazer diferentes consequências à medida que nós analisamos a existência ou não de culpa de um desses sujeitos da obrigação. E também precisamos analisar a quem pertence o direito de escolha, né? Se é o devedor, se é o credor quem vai escolher, né, qual das prestações será cumprida. Então, também isso é importante nós analisarmos, ok? Dando continuidade, então, a gente vai aqui, só um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Eu acredito que está tudo certo aqui, embora... está sim. Dei uma paradinha aqui, mas está tudo certo. Então, a gente vai continuar agora falando justamente das impossibilidades específicas. Vamos falar do artigo 253. Opa, por que ele já passou? Vamos voltar aqui. O artigo 253, ele fala da impossibilidade no cumprimento de uma das prestações. Peraí, pessoal, que vou ter que parar isso aqui. Pessoal, vamos continuar então. Deu um upa aqui para eu poder retomar a animação que estava indo automaticamente, mas eu acredito que eu já corrigi. Então vamos voltar. Então a impossibilidade no cumprimento de uma das prestações é o que determina o artigo 253. Então, se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação, ou se uma delas se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Ou seja, há uma redução do objeto da obrigação, porque em razão de uma impossibilidade, seja ela física ou jurídica, originária ou superveniente, uma das duas prestações não podem, né, ser cumpridas.
Então, nesse caso, qual é a consequência que o legislador nos dá? Que subsiste, ou seja, permanece o débito em relação a outra prestação que ainda é possível de ser cumprida. Então, nesse caso, acontece uma conversão de uma obrigação que era composta, né, porque havia ali duas prestações, em uma obrigação simples, porque agora, em razão dessa impossibilidade, só uma das prestações pode ser cumprida. O legislador fala uma de duas, pessoal, mas nada impede que, por exemplo, seja duas de três, nesse caso, ou uma de três. Então, se uma se tornou impossível e haviam três prestações, então subsiste o débito em relação às demais que ainda podem ser cumpridas, certo? Então, o que a gente vai explicar aqui apenas é o que significa impossibilidade originária e impossibilidade superveniente. A originária é quando uma de duas prestações não pode ser objeto de obrigação desde o início, ou seja, mesmo antes da obrigação ser celebrada, aquela prestação já não poderia, já tinha ali sobre ela uma impossibilidade física ou jurídica. Porém, o devedor ou o credor desconheciam. Né? Então, isso só é descoberto posteriormente. Então, nesse caso, como desde antes já havia, né, essa impossibilidade, apenas era do desconhecimento, né, dos sujeitos da obrigação, vai subsistir o débito, vai subsistir a obrigação em relação a outra prestação que ainda é possível de ser cumprida. Como exemplo, eu coloquei o devedor que se obriga a pagar certa soma em dinheiro ou a entregar certo imóvel, o qual, todavia, é inalienável, né, por força de um testamento, né, um pai pode deixar por testamento bens imóveis aos seus filhos e colocar na matrícula do imóvel a cláusula da inalienabilidade por determinado período de tempo. Né? Então, aquele imóvel se torna inalienável. Né? Isso é uma das formas de você ter um imóvel com essa característica. Então, se o imóvel não pode ser alienado, então ele não poderia ser objeto daquela obrigação. Então, neste caso, subsiste o débito em relação a outra prestação. Se a impossibilidade foi superveniente, significa que no momento em que a obrigação foi celebrada, era possível ser cumprida aquela prestação, porém, posteriormente, ela se tornou inexequível. E o exemplo, olha ali, obriga-se o devedor a demolir certa obra ou a introduzir determinados melhoramentos. Entretanto, ele não obtém licença da autoridade competente para realizar essas modificações, ou essa demolição, ou esses melhoramentos. Né? Vamos imaginar que esse imóvel foi considerado de interesse histórico ou cultural. Então, ele não consegue essa autorização. Então, ele não pode fazer aquilo que ele se obrigou, ok? Então, subsiste o débito em relação a outra prestação. Se uma prestação era demolir e a outra era fazer reformas, e ele não conseguiu a autorização para demolição, então, consequentemente, só sobra uma prestação, que é fazer a reforma, os melhoramentos. E como exemplo também dessa impossibilidade superveniente, nós temos o artigo 535, que trata do contrato estimatório. Lembra que a gente conversou? Que é aquela venda por consignação? O artigo 535 dispõe da seguinte forma: o consignatário, né, aquela pessoa que recebe o bem em consignação, não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Então, se a pessoa que recebeu o móvel, eu lembro que eu dei o exemplo de um guarda-roupa para vocês. Então, esse dono dessa loja de consignação recebeu esse guarda-roupa para tentar realizar a venda. Se ele não realizar a venda, ele vai devolver o móvel para o dono. Então, é uma obrigação alternativa. Vamos imaginar que dentro desse período aí ocorre uma forte chuva e causa danos no telhado dessa loja, chove dentro da loja e danifica, destrói este guarda-roupa.
né? Então, nesse caso, não é possível mais ele devolver o guarda-roupa, né? Porque o guarda-roupa se perdeu, pereceu, mas ele ainda está obrigado a pagar o preço, né? Porque ainda que a coisa se perder por fato a ele não imputável, nesse caso foi uma força maior, ele fica obrigado a pagar o preço. Ah, Valéria, mas eles podem convencionar que ele não responde por danos ao bem, né, se decorrente de caso fortuito força maior? Podem. Eles podem convencionar isso por contrato, mas se eles não convencionarem, prevalece o que está na lei, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Qual é a consequência, então? Em ambos os casos, subsiste, ou seja, remanesce o débito quanto a outra prestação. Então, deixa de ser uma obrigação composta, alternativa, e passa a ser uma obrigação simples. Então, primeiro, a gente supõe-se que nesse caso de impossibilidade física ou jurídica, essa impossibilidade não é imputável a nenhuma das partes, nem ao credor e nem ao devedor, né? E se por acaso não estamos falando de impossibilidade, mas estamos falando de ilicitude, né? Uma das prestações é ilícita, contrária à lei, então nesse caso toda a obrigação é nula, certo? Então isso é importante a gente também deixar claro. Nos artigos 254 e 256, a gente vai analisar agora a culpa e o direito de escolha. No 253, nós estávamos falando de impossibilidade não imputável a nenhuma das partes, então não era questão de culpa. Nos artigos 254 ao 256, aí sim, nós teremos a responsabilidade, né, do credor ou do devedor, analisando-se a questão de quem foi a culpa, né, pelo não cumprimento das prestações, de uma ou de ambas, e a quem competia o direito de escolher, né, qual prestação seria aquela utilizada para pagamento. Tudo bem? Então vamos lá. Olha o artigo 254. Se por culpa do devedor, deixa eu só pegar aqui o. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Aqui o legislador poderia ter simplificado, né? Em vez de colocar aqui não competindo ao credor a escolha, colocar que a escolha era do devedor, mas enfim. Né? Então, qual é a situação aqui? Nós temos culpa do devedor pela impossibilidade de todas as prestações. Então, por culpa, ou seja, por negligência, por imprudência, por imperícia, ou mesmo, né, intencionalmente, ele descumpriu, ele tornou impossível o cumprimento, né, de todas as prestações. E o direito de escolha pertencia a ele, devedor. Então, nesse caso, qual é a consequência? O devedor fica obrigado a pagar o equivalente da coisa que se perdeu, da última prestação que se impossibilitou, mais perdas e danos se houver. Por que ele tem que pagar o equivalente à última prestação, pessoal? Porque se a escolha competia a ele, e a primeira coisa se perdeu, então automaticamente ele só poderia escolher a segunda coisa, né? E se a segunda coisa também se perdeu, então ele é obrigado a pagar o equivalente ao valor dessa última, porque é sobre ela que ia recair a escolha dele, né? Mais perdas e danos se houver. Então aqui a gente colocou uma síntese: culpa do devedor, mais impossibilidade de todas as prestações, mas a escolha não cabe ao credor, então cabe ao devedor, ou também pode, enfim, caber a uma outra pessoa, um terceiro, e a consequência é que o devedor fica obrigado a pagar o valor da prestação que, por último, se impossibilitou, mais as perdas e danos. Aí eu trouxe um exemplo aqui
Imaginem que A obriga a se entregar a B um computador ou uma impressora laser, a sua escolha, ou seja, do devedor. Ele vai escolher se ele vai entregar o computador ou a impressora. Por negligência, ou seja, por culpa, o devedor danifica o computador e depois ele destrói a impressora, derruba ela, enfim, ela acaba sendo destruída por negligência dele. Nesse caso, o devedor deverá pagar ao credor o valor da impressora mais perdas e danos que ficarem demonstradas. Entenderam? Então, nesse caso, a obrigação ela acaba se resumindo à prestação que por último se impossibilitou. Por quê? Porque é sobre ela que recairia a escolha do devedor, já que a primeira prestação se impossibilitou, ele só poderia escolher a segunda. Se a segunda também se impossibilitou, então nesse caso, o credor tem o direito de escolher o valor da segunda prestação mais as perdas e danos que ficarem demonstrados, certo? Então, esse é o exemplo se a gente tomar em consideração que a escolha competia ao devedor e por culpa dele, todas as prestações se tornaram impossíveis de serem cumpridas, certo? Agora nós vamos analisar o artigo 255. Então vamos lá. Aqui nós temos duas situações. A gente tem o 255, primeira parte, e depois temos o 255, segunda parte. Então, nós vamos analisar separadamente. Olha lá, primeira parte. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. Veja, aqui a situação ela já é diferente. Por quê? Porque aqui o direito de escolha pertence a quem? Ao credor, não ao devedor. É ele quem iria escolher qual das prestações ele desejaria que fosse cumprida. Se a prestação A ou a prestação B. Mas por culpa do devedor, uma dessas prestações se tornou impossível de ser cumprida, certo? Por culpa do devedor. Então, nesse caso, como o devedor retirou do credor o direito de escolha, né, porque agora só existe uma prestação, qual é a consequência? O credor poderá escolher o valor da prestação que se perdeu, mais perdas e danos, ou a prestação que ainda existe, pode ser cumprida, mas também perdas e danos se ficarem demonstradas. Então, veja, aqui nesse caso, o credor tem duas opções. Como o direito de escolha pertencia a ele, ele ainda tem, então, o direito de ou exigir a prestação restante, né, ou subsistente, mais perdas e danos, ou exigir o valor da prestação que se perdeu, sem prejuízo de ainda exigir reparação material ou moral, que são as perdas e danos que ficarem demonstradas, né? Então, como a gente colocou aqui nesse quadro, para que vocês, né, façam aí um resumo do que nós acabamos de falar para vocês. Então, vamos dar aqui continuidade. A consequência, como a gente já falou, o credor pode optar pela prestação que subsistiu ou o valor da prestação que se impossibilitou e em qualquer das hipóteses ainda exigir perdas e danos. Já o 255, segunda parte, ele já a situação é outra. Aqui, ainda nós estamos falando de culpa do devedor, só que aqui eu não estou falando que uma das prestações pereceu. Aqui a culpa é do devedor, a escolha ainda pertence ao credor e por culpa do devedor, ambas as prestações se tornaram inexequíveis, certo? Então aqui já a segunda parte é mais grave ainda, né? A escolha competia ao credor, mas por culpa do devedor, nenhuma das prestações pode ser cumprida. Então, qual é a consequência? O credor pode optar, exigir o valor de uma prestação ou da outra,
já que a escolha competia a ele, credor, então ele pode exigir o valor de uma ou o valor da outra, mais perdas e danos. Né? Como o direito de escolha pertencia ao credor, ele pode, então, ter essa possibilidade, né, de escolher tanto o valor de uma prestação como o valor da outra e, em qualquer das hipóteses, também perdas e danos se houver. Certo? Então, nesse caso, se ele tinha que entregar lá um computador ou uma impressora, né? E o credor que ia escolher seria receber o computador ou a impressora, e por culpa do devedor ambas pereceram, ele pode exigir tanto o valor do computador como o valor da impressora, mais perdas e danos. Valéria, mas aí, se for uma compra e venda, como é que fica essa situação, né? Claro, gente, se é uma compra e venda e ele pagou o valor, né? Então ele tem direito de ser restituído, de receber, né? Nesse caso, o credor, que é o comprador, e ele, se ele já pagou, então ele tem direito de receber o valor, né? De qualquer uma das duas, né? Já que o direito de escolha competiria a ele. Então, ele vai ser restituído desse valor e ainda poder exigir, né, danos emergentes ou lucros cessantes se ficarem demonstrados. Agora, se ele ainda não fez o pagamento, e nós estamos falando de uma compra e venda, então, nesse caso, é claro que então ele não tem nada a receber de valor. Então, ele só vai poder exigir as perdas e danos. Mas isso na compra e venda. Agora, se fosse uma troca, por exemplo, então, ele poderia exigir o valor perfeitamente, sem nenhum problema, tá bom? Então, vamos lá. Então, lembrando que as perdas e danos são devidas, independente de qualquer uma das prestações que o credor escolher para receber o equivalente, tá? Porque ambas as prestações pereceram por culpa do devedor. E, por fim, o artigo 256 já ele finaliza com uma situação diversa. Aqui, todas as prestações se tornaram impossíveis de serem cumpridas, porém, sem culpa do devedor. Então, veja, aqui houve uma situação em que as obrigações se tornaram impossíveis de ser cumpridas, as prestações, ambas as prestações, se forem duas, ou todas as prestações, se forem mais de duas. Então, qual é a consequência aqui? É a extinção da obrigação sem direito a perdas e danos, e as partes retornam ao estado anterior, né, ao status quo ante. Essa regra, pessoal, ela se aplica, por exemplo, quando essa inexigibilidade, essa impossibilidade decorrer em razão de um caso fortuito, né, que é um evento totalmente imprevisível, ou de uma força maior, que, embora seja um evento previsível, ele é inevitável. Então, nesse caso, tanto o credor quanto o devedor estão liberados, né, sem nenhuma consequência, volta ao estado anterior como regra, certo? Essa é a regra geral. A menos que as partes tenham se obrigado por contrato de que, havendo, né, a impossibilidade de cumprimento de todas as prestações, o devedor se responsabiliza, mesmo que seja não por culpa dele, mas isso tem que estar previsto no contrato ou previsto em alguma regra específica, né, em alguma norma específica, porque a regra geral, ela traz essa consequência aí do artigo 256, ok? Um exemplo que a gente colocou, imagine então que o devedor é obrigado a entregar ao credor ou um automóvel ou um animal, né, um animal valioso. Mas, em razão de uma enchente, né, o carro foi totalmente destruído, foi levado pela enchente, né? Vocês veem a foto aí do carro sendo levado, acho que é mar adentro aí nesse caso. Então, o carro foi totalmente destruído. E o touro reprodutor também acaba sendo morto pela mesma enchente, né? Então ele também acaba perecendo. Então ambos os objetos, ambas as prestações acabam se tornando inexequíveis sem culpa do devedor.
Então, essas prestações que compunham o núcleo, né, da prestação alternativa, por terem perecido sem culpa do devedor, a obrigação se extingue e as partes retornam ao estado anterior à celebração da obrigação, certo? Pessoal, então finalizamos aqui essa parte de obrigações alternativas. Qualquer dúvida, então, na nossa aula, vocês tragam para que a gente possa tirá-las. Obrigada, até o próximo conteúdo. E a mensagem que fica agora, acho que ela é bem proveitosa para esse período. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Até a próxima.